o nome não poderia ser diferente, aprendizado. O moço chegou afobado ao recanto do instrutor e pôs-se a lamentar. Mentor amigo, o que fazer? Já fiz cursos diversos, filosofia, línguas, história, psicologia. Tenho vários diplomas. No entanto, vivo insatisfeito. Não consigo harmonizar-me com os amigos e até meus pais me hostilizam. Estou desesperado. Que curso novo devo fazer para encontrar a paz dentro de mim próprio? O professor, que ouvia atentamente, falou calmo. Falta-lhe um novo curso. Qual? Indagou o interessado. O mentor respondeu simplesmente: aprenda a esquecer. Livro Joia, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Uma pílula super importante, né, para a gente poder encontrar a paz. A gente precisa esquecer principalmente aqueles momentos difíceis, né? Aquela resposta enviesada que às vezes a gente recebe. A gente precisa aprender a esquecer aquelas dores que nos fizeram passar no passado, né? A gente precisa aprender a esquecer aquilo que faz doer, né? Às vezes a gente fica carregando uma mágoa por tanto tempo, às vezes a gente fica carregando um rancor por tanto tempo, e aquela pessoa que já nos fez passar por aquilo não faz diferença para ela, mas para a gente fica remoendo aquelas dores. A gente fica sempre relembrando e trazendo aquilo de volta para a nossa memória, né? Então, que a gente possa esquecer o que nos foi ruim e lembrar com muita alegria cada momento de felicidade que tivemos, ainda que eles possam, dependendo da nossa vida, ser uma minoria, mas que eles sejam o combustível para uma felicidade, né? Então, dito isso, vocês já podem aí pensar quem vai fazer a nossa prece de encerramento. Eu vou fazer a nossa prece inicial para a gente poder ganhar o nosso tempo, tá bom? Então, que a gente possa agradecer a oportunidade de termos a tecnologia que permite com que a gente se conecte em diferentes pontos do bairro, da cidade, do país e do mundo, em volta da mesma vontade do bem, a vontade do aprendizado, a vontade de estarmos conectados uns com os outros e com os nossos amigos espirituais, que aqui estão nos amparando, nos fortalecendo. Na certeza de que cada casa, assistindo isso ao vivo ou gravado, está conectada ao bem, a Jesus, às boas intenções. Que cada lar está sendo visitado, que cada um de nós estamos sendo magnetizados pelos bons amigos espirituais, trazendo o nosso alívio, a tranquilidade, que nesse momento, a partir das palavras que a nossa irmã vai nos trazer, possamos renovar as nossas energias, renovar os nossos pensamentos, e que daqui a pouco, quando esse momento se encerrar, possamos estar nos sentindo melhores, mais confiantes, na certeza de que não andamos sozinhos. Pelo contrário, estamos todos de mãos dadas. Graças a Deus. Então, meus irmãos, dito isso, nós vamos começar a nossa conversa de hoje, né? Trazendo a nossa companheira Maria Helena, que vai ser quem vai discutir, trazer as reflexões acerca desse tema, sempre muito delicado, mas que com certeza, com muita inspiração, ela vai poder falar com a gente. E aí, se a gente tiver alguma dúvida, algum ponto a acrescentar, poderemos, no finalzinho, trazer aí as nossas reflexões também. Quem está no Facebook, comenta aí. Quem está aqui na sala do Zoom pode levantar a mãozinha no final para poder comentar, tá bom? Então, Maria Helena, muito boa noite. Seja mais uma vez muito bem-vinda e fica à vontade. Obrigada, Lúcio. Boa noite a todos que me assistem. E eu inicialmente queria muito agradecer a oportunidade
e partilhar que foi um presente de aniversário que eu ganhei da Aninha, quando no dia 9 de janeiro, no dia do meu aniversário, na comemoração virtual que eu propus, né, me foi apresentado esse grupo e feito também a proposta de vir aqui partilhar a minha história convosco. Muito, muito, muito obrigada. Não só pela oportunidade de trabalho, mas, acima de tudo, pela oportunidade de aprendizado. Aprendizado esse que é uma palavra que tem muito a ver comigo, tem a ver com o tema de hoje e que foi com muita alegria, né, que eu ouvia sendo a nossa página inicial. Eu vou fazer um breve resumo da situação em si, porque a ideia, né, principal é dar um ressignificado com base na doutrina, e peço só a vossa atenção, porque eu poderei, em algumas vezes, falar a palavra câncer, em outras eu poderei estar mais distraída e falar cancro, que é como nós designamos em Portugal. Por isso, como eu já estou aqui há 20 anos, eu posso me esforçar para falar câncer e se eu me baralhar, que também é uma outra expressão que nós usamos, vocês carinhosamente vão entender. Mas vamos nos reportar ao ano de 2011, né? Nomeadamente maio de 2011, quando eu estava com 40 anos de idade e fui surpreendida, não é, com a situação do câncer de mama. Foi algo muito repentino e que, felizmente, detectado de uma forma muito célere, e tive a confirmação, né, do diagnóstico dado numa tarde, num fim de tarde, onde a médica, com muita sensibilidade, e não só ela, mas toda a equipe em que me apoiou e que cuidou de mim, me deu a notícia. E eu já ali, naquele momento onde eu recebi a notícia, que sim, estava se confirmado, né, a biópsia, né, indicava que realmente tratava-se de um cancro, já estava ali ao lado, né, com uma amiga que nós nos tratamos ali desde aquele momento por maninha, Celeste, né? Era uma amiga da Casa Espírita e que fez questão de estar comigo, me auxiliando, estando ali, me apoiando, ela que tinha disponibilidade, e já, né, já nesse iniciozinho eu já posso ressaltar um dos pontos, né, em que a doutrina me auxiliou através dos companheiros da Casa Espírita, né, que foi assim a minha segunda família, né? A família em que apoiou, tendo em vista que a minha família estava no Rio de Janeiro, né? No outro continente, e eu estando aqui em Portugal apenas, né? Com meu marido português. E receber essa notícia foi algo que mexeu assim com as minhas estruturas, porque eu estava confiante que aquilo deveria ser um nódulozinho, uma coisa muito simples, e que com uma cirurgia isso já ficava resolvido. E receber essa notícia foi aquele baque, né? A gente não espera. Eu não tinha nenhum histórico na família, né, com relação ao câncer, era algo novo para mim, totalmente desconhecido. E me fez, infelizmente, trazer a lembrança de uma situação que eu tinha vivido em 2003, quando fazia apenas um ano que eu aqui estava, tive que ser submetida a uma cirurgia de retirada do ovário, e que partilhei a enfermaria com uma senhora que tinha sido submetida a uma mastectomia, né? Foi necessário a retirada de uma mama. E aquela mulher sofreu muito.
um sofrimento que era além da doença, mas era um sofrimento emocional, tendo em vista que o seu marido de longa data, de um casamento duradouro, resolveu que não poderia ficar ao lado de uma mulher que, segundo ele, estava mutilada. E aquilo, né, que tinha me acontecido em 2003, ou melhor, que eu tinha, né, partilhado, né, com a colega de enfermaria, veio logo à minha memória. Foi logo buscar isso. Como é que o meu marido ia resolver, né, estar perante essa situação? Eu aqui sozinha, será que eu ia perder, né, a mama? Será uma parte de mim? E a médica, né, me deu 3 dias. 3 dias para que eu pudesse chorar tudo o que eu precisasse, me lamentar, mas que a partir do 4º dia ela precisava de toda a garra, toda a energia, todo o pensamento positivo, porque isso era fundamental para a minha contribuição com todo o tratamento em que iria ser submetida. E todos nós sabemos que a motivação, a fé, a positividade, o acreditar, né, o estar confiante do paciente influencia de maneira benéfica nos tratamentos. E eu vim para casa, auxiliada por essa minha querida amiga Celeste, muito perturbada. Não sabia, vários pensamentos passavam pela minha cabeça e eu tinha ido à consulta durante o meu horário de trabalho, então eu precisava retornar ao trabalho, mas ela sutilmente já tinha avisado a diretora do colégio onde eu trabalhava qual era a situação, e lá chegando já fui recebida pela diretora e uma das colegas com quem eu trabalhava diretamente, onde todo o carinho e todo o apoio me foi transmitido. Fui muito acolhida e, de imediato, recebi a licença, fiquei afastada do trabalho. Fui para casa e chorei e me questionei. Por que eu, Senhor? Logo agora que eu pensava em engravidar, a julgava que tinha encontrado a pessoa certa, né, para ser o pai da criança que eu tanto desejava. E, por uma longa noite de muito pensar e chorar, adormeci, depois de uma prece tão sentida, onde em nenhum momento se fazia presente a revolta, mas os questionamentos ficavam ainda em minha mente. No dia seguinte, acordei ainda triste, mas abrindo a janela, olhei, maio é primavera aqui, um dia tão bonito, tão belo. Visualizei um jardim e uma flor me chamou muito a atenção. Fixei a minha imagem ali por alguns instantes e ali orei. E disse, bem, a médica me deu 3 dias, eu chorei por 1. Significa que eu já estou ganhando 2 dias e vou ganhar essa batalha. E assim fui, porque tudo foi se acontecendo e fluindo de uma maneira tão serena, desencadeando ajudas, apoios. Fui apresentada a um grupo chamado Olhate, que era um grupo de apoio a doentes oncológicos, onde nós tínhamos todo o apoio, psicólogos, tínhamos também a questão da contemplação de música. Ai, como era bom! Onde ali eu aprendi a silenciar
a olhar para dentro de mim. A sede da associação ficava de frente para um parque lindíssimo, onde nós, com a janela aberta, conseguíamos visualizar um lago, árvores, e tudo isso a me envolver, além de todo o apoio do tratamento à distância que amigos aí do Brasil, da Casa Espírita, fizeram, que os meus amigos da família espírita, né, que aqui tenho, dando todo o apoio com telefonemas, com as irradiações, ou seja, eu estava totalmente acolhida e só faltava a minha parte. E logo passei daquela fase da negação, que para mim durou só um dia, não me permiti mais, e dei um grande salto para a aceitação. Aceitação que, a meu ver, tinha um propósito. Se estava acontecendo naquela altura, é porque era necessário. Eu tinha que receber algum aprendizado. E era só eu me permitir a receber esse aprendizado. E Joana de Ângeles, no livro Episódios Diários, pela psicografia de Divaldo, quando ela trata do capítulo sobre doenças, diz: chamado à reflexão por esta ou por aquela enfermidade, mantém-te sereno. Vitimado por uma ou por outra mutilação, aprofunda o exame dos teus valores íntimos e busca retirar da experiência as vantagens indispensáveis. E eu decidi a ter um olhar. Se eu já era uma pessoa otimista, passei a ser muito mais otimista, porque procurava, e mantenho isso até hoje, diante de situações difíceis e complicadas, procurar sempre algo que seja bom ou então não tão ruim como parece. Porque é muito necessário que a gente tenha a serenidade, a confiança e, acima de tudo, exemplificar aquilo que hoje, né, eu transmito através de uma conversa, através do estudo, do conhecimento da doutrina. Mas naquela época, eu ainda nem pensava, né, nesse trabalho. E justamente nessa época de recuperação, após a cirurgia, após quimioterapia, após radioterapia, passado alguns meses, é que eu me senti com aquela vontade de partilhar, de trazer assuntos para reflexão, porque essa é a minha proposta de sempre. Não me considero uma palestrante, mas apenas aquela pessoa que gosta de proporcionar às pessoas elementos para que nós, em conjunto, possamos fazer uma reflexão com base, obviamente, no conteúdo e nos ensinamentos da doutrina espírita. Não posso deixar de fazer referência que a minha postura enquanto receptora do tratamento de quimioterapia foi fundamental para o êxito de todo esse percurso. Porque quando eu me dirigi até o hospital e recebi aquele líquido que tinha a cor alaranjada nas veias, e que uma enfermeira carinhosamente brincava e dizia que era laranjinha. Olha, veio receber a sua laranjinha. E eu recebi aquela laranjinha agradecendo profundamente a oportunidade de receber aquele tratamento, a oportunidade de receber aqueles cuidados. Mas ficava triste por ver pessoas que dividiam aquele espaço comigo
que se referiam àquele medicamento que estava ali para contribuir para o nosso restabelecimento, como um veneno. Agora, imaginem uma pessoa que está plasmando, que está recebendo um veneno, que aquilo vai lhe fazer mal, que aquilo vai lhe trazer reações adversas. E eu, muito humildemente, dizia: tente ver pelo outro lado, tente agradecer, porque tantos estão ainda à espera de serem chamados para iniciar os tratamentos, e nós já aqui estamos. Já estamos mais ou menos quase que na metade do nosso percurso. Sempre com aquela atitude de gratidão, levando para as pessoas um sorriso, um olhar de esperança, um olhar sem recriminar, sem julgar, aquele que tinha uma atitude que, para mim, não era a mais coerente com aquele momento, mas era o momento dele. E outra coisa que muito aprendi com essa questão do câncer é respeitar o outro, respeitar o seu momento, respeitar os seus sentimentos, sem deixar, contudo, de dar o meu contributo, de dar a minha sugestão. E me foi feito um convite, já que eu tinha uma postura tão positiva e tentava envolver os outros pacientes, pelo menos aqueles que já estivessem mais próximos a mim, numa leva de, não felicidade, mas de contentamento por estarmos ali, me foi proposto se poderia, se eu não me importava de trocar de grupo, passar para um outro grupo, onde tinham pessoas tão revoltadas, tão revoltadas, tão descrentes com os tratamentos. Quem sabe, com a minha positividade, eu podia influenciar de uma maneira muito natural, não estava ali para doutrinar e nem falar nada. E eu aceitei. Vos confesso que foi muito difícil, porque aquela psicosfera que aqueles irmãos, infelizmente, com seus pensamentos, com a sua revolta causava, eu conseguia perceber que era muito difícil e muito diferente daquela outra em que eu vinha, onde já tínhamos um ambiente mais tranquilo, mais sereno, ainda com sofrimento, com dúvidas, e eu aceitei. Não tive êxito, mas dei o meu melhor, dei o meu contributo. Afinal, cada um estava no seu momento, cada um reagia da sua forma. E, felizmente, passei por todas as 6 ou 7, já não me lembro bem, sessões de quimioterapia. E em dezembro de 2011, fui submetida à cirurgia. Vale ressaltar que a cirurgia deveu-se apenas para a retirada de uma parte dos tecidos, porque o tumor havia desaparecido. Tinha sido um grande êxito todo o tratamento, e posso dizer que, né, espiritual, e também o daqui dos médicos, né, da Terra. Foi assim um trabalho em conjunto, onde eu até mesmo na mesa de cirurgia, né, já deitada na cama, orei e pedi que aquele cirurgião e toda aquela equipe pudessem ser auxiliadas pelos médicos espirituais, porque eu tinha certeza que também as mãos invisíveis estavam cuidando de mim.
muito sucesso, boa recuperação pós-cirúrgica. Passei para a fase da radioterapia. Fase essa que se tornou-se muito difícil ao corpo físico, já no finalzinho das suas 32 sessões, onde era necessário passar, depois de uma sessão de radioterapia, pela enfermaria para receber cuidados, pois sentíamos como se a pele nossa estivesse queimada, ardia. Mas ainda assim, sentindo alguma dor no meu corpo físico, eu procurava me manter o mais confiante, o mais serena possível, porque, obviamente, nos causava alguma inquietação, não posso negar. E sempre agradecendo por esta oportunidade de estar passando por essas questões nesta encarnação, porque era um aprendizado que eu estaria levando não só para essa encarnação, mas para outras futuramente. Mas o que posso lhes dizer que mais me causou dor não foi tanto a parte física, mas era uma dor que vinha da indiferença daquelas pessoas, dos olhares que recebíamos enquanto íamos numa van, íamos um grupo de pessoas, e as pessoas nos olhavam, parecíamos que nós tínhamos aquelas doenças, como a lepra, naqueles tempos de antigamente, não é? Lembro-me de uma vez ter ido ao hospital, já está próximo da minha cirurgia, estar, né, com as máscaras cirúrgicas, que hoje para a gente é tão comum, por causa do Covid, mas em 2011, estar sentada num banco de hospital, onde fui acompanhar a minha sogra, que precisou ir para lá de urgência, e o meu marido, trabalhando à noite, não estava em casa. E as pessoas me olhavam, ninguém se dignava sequer a se sentar próximo a mim. Eu não digo nem ao meu lado, próximo. Naquele corredor, naquele banco ali onde eu estava, 4, 5 bancos vazios. As pessoas iam para se sentar, me viam que eu estava com uma máscara, saíam. E eu falei, nossa, eu que estou aqui, prestes a ser operada, torcendo para que não tenha nenhuma complicação, porque senão vou ter a cirurgia adiada. Estou aqui com toda a minha boa vontade, mas me dói tanto de receber esses olhares de indiferença. E passei, porque me lembrei, será que eu inconscientemente também já não andei dando esses olhares? Não por quem estava no hospital, mas por outras situações do nosso dia a dia, onde muitas das vezes não estamos atentos ao outro, a algum sinal em que as pessoas nos dão e que precisam de uma atenção, de serem ouvidas, e por aí vai. E posso vos dizer que nesses momentos eu ainda mais me agarrava ao Evangelho, nomeadamente ao capítulo Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Foi a minha leitura quase que diária, o meu grande consolo, a minha fonte inspiradora, dentre outras obras, não é? E os motivos da minha resignação estão naquele conteúdo do item 12. Motivos de resignação. Pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bem dizer o sofrimento como prelúdio da cura. E eu,
Posso vos dizer que doenças e os dramas, né, não ocorrem necessariamente por uma culpa do passado. Eu concluí dessa minha experiência que elas podem, né, ser uma experiência negativa do ontem que eu estou vivendo hoje. Pode ser também um processo de aprendizado, de crescimento, para que essa experiência, sem a necessidade de eu ter tido uma história anterior, tenha passado por aquilo. E mais, também acredito que pode ser para eu dar exemplo, porque é uma possibilidade de eu deixar o meu contributo com a situação com que passei. Eu posso vos dizer que hoje, né, tenho a gratidão de saber que uma pessoa com que fez referência à minha história, à minha persistência, à minha confiança, à minha fé, se inspirou em mim, porque também foi acometida pelo câncer de mama, e uma pessoa a quem eu não via há cerca de 2 ou 3 anos entrou em contato comigo, disse que estava com câncer de mama e que tinha se lembrado logo de mim, porque ficou muito triste, muito preocupada, mas sabia se eu tinha conseguido superar e tendo tanta dificuldade, nomeadamente por estar aqui sozinha, entre aspas, com a família tão distante. Ela que é daqui, né, de Portugal, tem a sua família, tem o seu apoio, tinha certeza que também ia. E esta pessoa foi submetida a uma cirurgia ontem, correu muito bem, já fez contato comigo hoje. Eu disse que hoje iria fazer esta conversa e ela disse que iria fazer todo o possível. E mesmo estando na enfermaria do hospital, de tentar nos acompanhar. E se não conseguisse, posteriormente, iria assistir. Porque eu também me inspirei em outros exemplos. Quando lá no grupo Olha-te, e é tão bom, olha-te, olha para você, olha lá para dentro. Eu também me inspirei em histórias de pessoas que superaram, de pessoas que tiveram dificuldades. Algumas escreveram livros, outras dão palestras para grupos de doentes oncológicos. Cada um foi buscar o seu caminho da melhor, que mais se sentia identificado. E é com muita gratidão que eu mando um beijo para essa minha querida amiga que está nos acompanhando, seja online ou mesmo em pensamento. E posso vos dizer que, grata doutrina, porque me deu tantos recursos, tantas ferramentas em que eu pude, né, me agarrar, né, sabendo da questão da imortalidade da alma, sabendo que se perdi, né, entre aspas, perdi, né, se hoje já não tenho uma parte, né, da mama, tive a bênção de obter uma cirurgia plástica reconstrutiva. Tenho, sim, uma marca no meu corpo físico, mas é uma marca de um grande aprendizado. E faço referência a um espírito que, numa psicografia, relatando a sua experiência com o câncer, declarou que aquilo que foi maligno para a carne foi benigno para o espírito. E eu concordo profundamente com esse espírito. E eu sou tão grata a essa doutrina,
que, através dos esclarecimentos, através me possibilitando receber tratamento à distância, o passe, a água fluidificada, onde os amigos queridos do centro vinham me trazer, as visitas que eu recebia em minha casa, as nossas conversas. Ai, como é bom! Repensem a possibilidade de visitar aquele que está doente, porque receber uma visita nos traz uma felicidade tão grande e nos faz tão bem como um medicamento que tomamos. E eu me identifico profundamente com a letra de uma música que vou pedir ao Lúcio para partilhar, que se chama Meditando sobre a Vida, que a letra e música é do João Paulo Gomes. E por ser uma música espírita de um cantor português, para facilitar o vosso entendimento com a sonoridade das palavras, está legendado. E vamos lá? Meditando sobre a vida. Meditando sobre tudo aquilo que passei e o apoio que a doutrina me deu. Eu queria ser melhor, seguir a luz do farol, que é para mim esta doutrina, e a paz reencontrar após vidas a errar, dar sentido à minha vida. Aprender a amar, só assim se é feliz, respeitando a natureza e assim ter a certeza que em Deus estou a pensar, meditando sobre a vida, e que tudo tem seu tempo. Deus tudo tão bem criou e por nós sempre esperou até chegar o momento. Sozinhos nunca estivemos, só que nem sempre entendemos, afinal quem se afastou. A nossa inexperiência não é lá a grande ciência para entender o que faltou. Aprender a amar, só assim se é feliz. Toda a gente respeitando, todos envolver no manto, faz a desabrochar. Eu agora entendo, Deus tudo tão bem criou. Se estivermos bem atentos, sentiremos com lento que sempre alguém nos guiou. Eu queria ser melhor, ser bondoso, já de cor, de repente ser perfeito. Mas crescer não é assim. Antes de ser querubim, há que moldar nosso jeito.
afrouxar, afrouxar, meditando sobre a vida, e que tudo tem seu tempo. Deus tudo tão bem criou e por nós sempre esperou até chegar o momento. Obrigada, Lúcia. E eu me identifico profundamente e acho que o conteúdo dessa letra dessa música retrata tudo aquilo, né, o que eu sinto em relação ao apoio, né, a condição que a doutrina espírita me permitiu em dar um ressignificado ao câncer. Para finalizar, queria vos deixar um poema. O consolo vem do alto. Foi recebido pelo Departamento de Assistência Espiritual da Comunhão Espírita de Brasília. Se a dor trinca a tua alma, para um pouco para orar. Reconquista a tua calma, Jesus veio te consolar. Ele é por todos os tempos o nosso guia e mentor. Conhece todos os sentimentos, cicatriza nossa dor. Caso sinta vontade, pode livremente chorar. Jesus é o mestre da bondade e jamais vai te julgar. No mar da vida há ondas preocupantes, mas Jesus é doce timoneiro, responsável pelos tripulantes, do barco grande ao minúsculo veleiro. Há tempo para chorar, mas é preciso se reerguer e proibido se desesperar. A dor é oportunidade de aprender. Olha o universo, tua morada, tanta beleza, tanto encanto. Encontrarás motivos para enxugar o teu pranto. Sorria, pois amanhã é outro dia. Convives com a chegada e a partida, e há espaço para a alegria, no vai e vem que simboliza a vida. E quando tudo parece desolador, erga o olhar ao céu de possibilidades. Encontrarás um Pai de tanto amor, que tudo rege com extrema bondade. Deixa então que a tua alma cante as rimas perfeitas e sonoras. É o convite para que te levantes. O momento certo é agora. E espero, meus amigos, ter deixado um contributo para aqueles que passam pela experiência do câncer, não só o doente, mas também os familiares e aqueles que estão próximos, porque acabam todos, né, estando unidos e vivenciando uma grande oportunidade de aprendizado, de refazimento, e que nós possamos seguir em frente, sempre confiantes, e levando, tal como eu levo, esse aprendizado para as próximas encarnações. Muito obrigada pela vossa atenção, pelo vosso carinho. Nossa, Maria Helena, a gente que agradece com profunda emoção, né, por você ter nos oportunizado refletir sobre a vida e sobre as dificuldades que surgem ao longo da caminhada, né, que, como você tão bem disse, fortalecem o espírito, né? A gente não é nenhuma apologia ao sofrimento, pelo contrário, mas a dor ela nos ajuda em alguns pontos a gente olhar para o mundo de uma forma diferente, né?
e você deu dividiu essa oportunidade com a gente na noite de hoje. Se alguém quiser fazer algum comentário, vou pedir para que, por favor, levante a mãozinha, e aí a gente vai passar para o comentário, para o nosso bate-papo aqui com os nossos amigos, tá certo? A Beth Siqueira está lá no Facebook, ela disse o seguinte: nossa, maravilhoso! Foi aqui o comentário da nossa querida Beth Siqueira, que está lá nos acompanhando pelo Facebook, né? Eu queria aproveitar e perguntar para você, um momento como esse, geralmente, ele muda a forma como a gente vê a vida, né? Mas pelo teu relato, você já viu o mundo de uma forma diferente, porque você conseguiu não superar, mas conseguiu utilizar esse momento de uma forma engrandecedora. Mas existia antes disso uma visão em você que hoje você não percebe mais, uma visão de mundo? A sua visão de mundo mudou em algum ponto antes e depois dessa experiência? Eu acredito que foi a questão da minha intolerância. É algo com quem eu preciso trabalhar bastante mesmo nessa minha encarnação. E a questão da intolerância, para mim, né, não que tenha passado, mas ela tornou-se uma visão diferente da que eu tinha antes, onde eu me sentia mesmo indiferente a determinadas situações, não com relação ao outro, porque eu realmente fui uma pessoa muito preocupada com aquele que estava à minha volta, mas algumas prioridades, vamos dizer, que eu tinha em minha vida, alguns projetos a longo prazo, e sempre fui uma pessoa de planejar coisas assim, muito à frente, esquecendo de viver um pouquinho o presente. O que eu precisei reformular é muito isso. Eu estava com uma visão muito para frente, esquecendo de viver o meu presente. E é isso que eu destaco em resposta à colocação que você me fez. Isso é importante, né? A gente, até mesmo nós que somos espíritas, a gente esquece por muitas vezes na correria da vida, né, que esta encarnação ela tem um fim e que a gente não sabe quando que será esse fim, né? Então, eu não sei se o que eu planejo para o meu futuro, e é importante a gente planejar, óbvio, mas eu não sei se o que eu planejo para o meu futuro, se eu vou conseguir realizar. Mas a vida que nós temos hoje, nós conseguimos realizar, né? Então, às vezes, a gente vai nessa corrida da vida, sempre esperando o futuro que chegará, e esquece de aproveitar o hoje, que é a oportunidade tão rica que a gente está tendo, né? Muito bom isso. A nossa amiga Marli tá lá no Facebook e colocou assim: muito obrigado, Maria Helena. Muitíssimo grata por trazer sua experiência e da maneira como você passou por isso, com o auxílio da doutrina. A doutrina é uma grande ferramenta, né? Você sempre foi espírita? Você se tornou espírita depois de um tempo? Como é que foi essa experiência para você, Maria Helena, do espiritismo em relação à sua vida, né? Uhum. O meu percurso foi o seguinte: eu conheci a doutrina espírita, né, pelas mãos da minha prima Isabel Cristina. Fiz parte da Mocidade Mariana, lá no Centro Espírita de Jacarepaguá, lá no Pichincha, né?
e sempre participei da Mocidade Espírita, depois Comerge, Comejaca, né? Conheci também os amigos do Eurípides, e fui. Só que depois, passado alguns anos, fez um hiato, né? Eu acabei achando que não estava encontrando todas as respostas, houve aí um hiato de cerca de alguns anos, e depois veio a minha vinda para Portugal, né? Com a vinda para Portugal, eu vim trazendo alguns livros, né? Sabia que existiam, né, alguns centros e temos uma boa oferta de casas espíritas, mas eu morava numa região onde não havia, né? Isso em 2002. E a casa espírita mais próxima era muito distante, eu não tinha como me locomover até lá e ficava naquilo, nos meus estudos, etc. E só mesmo voltei a engrenar, vamos dizer assim, a partir de 2008, né? Que é quando eu, por acaso, né? Caminhando aqui, depois de ter mudado de cidade, né? E encontrei uma casa espírita, né? Com o qual foi o grupo a que eu fiz referência, e foi assim. E foi muito também aí, gratificante, que foi justamente nesse período pós-câncer que me veio essa questão das palestras, porque até então eu ajudava, era monitora no curso básico, né? Apoiava a dona Lenice, que está aqui assistindo a gente, obrigada, querida amiga, a minha companheira, e com quem eu era pupila, né? Estava ali com o curso básico. Estou aqui. Exato. Parabéns! Obrigada. E foi ali, né, que tudo começou, porque antes, eu até digo, antes do câncer também não estava nem pensando, estava na casa, trabalhava e tudo, não pensava. E olha que foi justamente nesse momento, nesse percurso, né, onde, em princípio, eu não ia tirar nada de bom, é que me apareceu essa vontade, e já em licença ainda, né, médica, comecei a procurar, fiz um curso online com o Nazareno Feitosa, que é lá de Brasília, ele falava sobre oratória espírita, depois fui procurar me informar mais, e olha, hoje estou aqui dando aquela, com aquele, como a gente diz aqui, com borboletas no estômago, assim, muito Dando nervosa. Show. Dando show. E muito nervosa, mas que continue assim, porque, sinceramente, um dia que eu tiver que falar e não ficar assim, não vale. Por isso, obrigada, Lenice, minha querida amiga, minha companheira. Beijinho. Continue assim, dando os exemplos da nossa doutrina. Dona Lenice é uma querida amiga lá de São Gonçalo, né, do Rio de Janeiro, e que está aqui em Portugal há muito tempo. À época, era presidente da Casa Espírita, que tanto me apoiou. Muito bom, muito bom. Muito bom saber que o Brasil também está semeando espíritas pelo mundo, né? Mandando espíritas para esse mundão aí de Deus. E é legal vocês comentarem sobre o movimento espírita também em Portugal, porque muitos companheiros estão em Portugal, né? Ou vão para Portugal, e é interessante que eles saibam que existe esse movimento ativo dentro de Portugal, e que, por mais que eles estejam em outra pátria, eles podem se conectar e continuar o trabalho da doutrina, né? Que, por mais que a gente hoje tenha a conexão pela internet, esses meios de se falar, mas sempre é bom a gente estar ali, olho no olho, na vivência com os nossos companheiros no dia a dia, dentro da casa espírita ou dentro de algum projeto próximo, né? É sempre muito positivo. Olha, tem um monte de comentário aqui. Tem aqui, deixa eu ver aqui. Nós temos
A Dulce, sem palavras, Helena. Tenho amigas que vivenciaram momentos como o seu e, graças à fé em Deus, conseguiram abrir o coração para a luz maior. Deus te abençoe e a nós também. Grande abraço da Dulce. A nossa amiga tia Leila, obrigada, Maria Helena, por nos ter trazido o relato de sua experiência. É muito importante. Acho que você ganhou uma nova missão, né? Depois que você enfrentou esse desafio e tão bem conseguiu superá-lo, que é multiplicar, né, essa boa nova, vivenciar essa boa nova e multiplicar essa boa nova. Porque, veja, quando eu estou com todos os meus boletos pagos, morando num lugar confortável, com 4, 5, 6, 8 refeições por dia, com carro novo, cheio de saúde, é muito fácil a gente ser cristão de qualquer denominação, né? Mas quando as dificuldades elas nos aparecem, seja na saúde, seja nas finanças, seja no que for, aí é que a gente é testado para ver se a gente efetivamente confia naquilo que a gente diz, né? E eu acho que não... Vou chamar você, Aninha. E eu acho que não só para o câncer especificamente, como você falou, mas a tua mensagem ela serve para todos nós em todos os enfrentamentos que a gente tenha na vida. A minha mãe, durante muitos anos, ela fez hemodiálise, né? Aquele processo cansativo de 3 vezes por semana, está ali, é um processo extremamente exaustivo, cansativo. E por mais que aquilo fosse debilitando ela ao longo da vida, ao longo do tempo, todas as pessoas na clínica falavam: mas, dona Solange, como é que a senhora consegue estar sempre de bom humor? Então, ela estava lá na cadeirinha de roda dela, mas ela estava sempre com um bom dia, com um sorriso. Eu não me lembro, ao longo de todo o tempo que eu transportava minha mãe para a clínica e de volta para casa, de um dia ela ter maldito o tratamento que ela fazia, de algum dia ela ter se revoltado contra aquela oportunidade que ela vinha tendo de se manter encarnada, né? Isso é uma grande oportunidade. Assim como você falou da laranjinha, que era aquele material que, no nosso planeta, de acordo com a nossa capacidade de evolução, é o que nos permite, hoje, a cura. Então, quando o nosso planeta evoluir, a cura vai ser muito mais fácil. Mas hoje é o que a gente tem. Então, que maravilha, né? Que isso existe e que a gente possa enfrentar esses momentos difíceis sem a revolta, né? Esquecendo de que nós não somos corpo, que nós somos alma imortal e que, se seguirmos na luta, enfrentando os momentos difíceis, venha a cura do corpo físico ou não, a cura virá. Com certeza, a cura que sai de dentro da gente virá.